Quem disse que a Bíblia é apenas um livro religioso? Ela atravessou milênios buscando responder a uma pergunta simples: qual é a verdade que dá sentido à vida quando tudo parece incerto? Em uma casa silenciosa, uma mesa simples recebe a luz de uma vela sobre uma página aberta. Não há promessas rápidas, apenas uma bússola para escolhas diárias e atitudes que moldam o dia a dia. As palavras ali contidas não falam alto, mas apontam caminhos que resistem ao tempo. E surge a imagem que toca o coração. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a cabeça do canto. Esse símbolo sugere que o valor verdadeiro não depende do que o mundo aceita, mas da base firme que sustenta a vida. Naquela noite, o cenário é o espaço entre perguntas e dilemas. O leitor se vê diante de decisões cotidianas: como agir em momentos difíceis, como falar a verdade com gentileza, como priorizar o que tem valor duradouro. Sem atalhos, as Escrituras oferecem perguntas que abrem portas. O que honra a vida ao meu redor? O que alimenta a esperança daqueles que me observam? Este vídeo não entrega certezas prontas, mas convida a uma leitura cuidadosa que transforma hábitos e atitudes. Que este começo desperte o desejo de seguir adiante, com humildade, usando cada ensinamento como lente para entender o mundo e a própria história. Não é um compromisso fácil, é uma busca pela verdade que molda o viver com justiça e compaixão. Se esse chamado tocar o coração, a leitura pode transformar a vida. Quando a história se revela, a palavra de Deus acende uma luz que não se apaga. O tema que nos guia é simples e profundo: buscar a verdade sobre a graça do Senhor para viver com justiça e compaixão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, afirma Jesus, João 14,6. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32, já ressoam nos corações que desejam caminhar pela vereda certa. Esta introdução não é curiosidade vazia, mas convite a uma entrega que transforma o modo de ver o mundo e a própria história à luz da fé. Como quem acende uma lanterna na noite, a Escritura aponta o primeiro passo: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e confiar que as demais coisas se alinham. Mateus 6,33. Humildade não é fraqueza, é precisão de visão. Reconhecer a dependência de Deus abre espaço para que a verdade habite na memória, nas escolhas e nas relações. Cada ensinamento funciona como lente que revela o que importa: justiça, misericórdia e verdade, para que cada ação seja moldada pelo amor de Deus e pelo cuidado com o próximo. Entre esses pilares, a bússola prática recebe direção clara: fazer justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Miqueias 6,8. Por meio dessa tríade, o leitor aprende a agir com retidão, a cuidar do aflito, a perdoar, a respeitar a criação e o próximo. Não há fuga da responsabilidade. A fé que transforma não se resume às slogans, mas se traduz em escolhas diárias: falar com verdade, agir com integridade, buscar a verdade em cada situação, com paciência e mansidão. Quando a dúvida ameaça, a palavra reitera uma promessa: se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. A transformação é interior, para que, pela continuidade dessa verdade, seja possível olhar o mundo com compaixão. A vida então se alinha à verdade que liberta, e pequenos gestos passam a revelar o Deus que revela, corrige e sustenta. Se esse chamado tocar o coração, a leitura pode abrir caminhos de mudança. Ao entendermos que em Cristo somos nova criação, o cotidiano ganha outra cor. A transformação não é apenas uma ideia bonita, mas uma prática que se revela nos gestos simples de cada dia: o perdão oferecido a quem nos feriu, a paciência na espera, a honestidade mesmo quando ninguém observa. Quando a verdade de que somos reconciliados com Deus se torna a lente pela qual vemos o mundo, até os desafios se tornam oportunidades de confiar mais, de obedecer mais, de amar mais. A nova vida não cancela a dificuldade, mas lhe dá sentido. Ela é um caminho de fidelidade que revela Deus no trabalho, na casa, na escola, na igreja. Na Bíblia, vemos exemplos que ajudam a entender esse caminho. Abraão confiou quando Deus lhe pediu para deixar sua terra.
não era apenas uma promessa de descendentes, era uma lição de fé que atravessa gerações. Moisés, ao enfrentar a enorme tarefa de conduzir o povo, mostrou obediência ainda que a tarefa parecesse impossível e aprendeu que a força não vem de si mesmo, mas do Deus que chama. Ruth permanece fiel à casa de Noemi, revelando que a fé prática se expressa em lealdade e serviço ao próximo. A sua ação não é impulsiva, mas raciocinada pelo cuidado de Deus. Maria, modelo de disponibilidade, responde com submissão à vontade divina, ensinando que a confiança em Deus transforma planos pessoais em propósitos maiores. E Paulo, apesar das tribulações, persevera na missão, lembrando que a vida cristã não se resume a sentimentos favoráveis, mas à continuidade da fé, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Esses relatos têm uma aplicação real para a família, igreja e vida cotidiana. No lar, a fé se traduz em respeito mútuo, paciência com as falhas dos outros e o exercício da graça quando alguém erra. Em casa, a obediência não é ruína, mas caminho para a convivência harmoniosa, onde o amor cobre a multidão de pecados. Na igreja, a fé se manifesta em serviço, ajudar o próximo, apoiar a liderança, compartilhar recursos e testemunhar a esperança que não decepciona. No dia a dia do trabalho ou estudo, a integridade, a diligência e o cuidado com o próximo demonstram que a nova criação não é apenas interior, mas transformadora de relações e ambientes. O princípio central é simples, mas profundo. A fé gera ação obediente que revela o amor de Deus. Perseverar é manter-se firme mesmo quando o caminho parece longo. Obedecer é escolher o bem, não por mérito próprio, mas pela graça que nos reconcilia com Cristo. E, acima de tudo, amar como Cristo amou, para que a transformação contínua leve esperança, alegria e fé compartilhada com todos ao redor. Ao avançar pela trilha, o grupo começa a ouvir duas vozes que parecem falar ao mesmo tempo. A que promete segurança pela riqueza acumulada e a que convida a confiar em Deus, mesmo quando o caminho é estreito. A passagem remodelada insiste em uma divisão clara. Andar segundo a carne resulta em ataques do coração, em disputas, orgulho e ciúmes. Andar no Espírito produz o fruto que o mundo não sabe medir: amor que oferece, alegria que sustenta, paz que guarda ao caminhar e paciência para esperar a hora de Deus. Gálatas 5:16-23. Enquanto alguns desejam controlar tudo por meio de estratégias humanas, a lembrança bíblica alerta que as obras da carne conduzem à ruptura, não à vida abundante. A advertência não fica apenas na atribuição de culpa, ela aponta para consequências reais. A cobiça pelas riquezas é descrita como o laço que aprisiona a fé, levando à raiz de todos os males quando se coloca a confiança no ouro em vez de no Senhor. 1 Timóteo 6:9-10, Lucas 12:15. Em paralelo, quem se deixa guiar pelo Espírito tem a mente voltada para o que vem do alto, não para o que é passageiro da terra. Esse contraste é essencial para reconhecer o ponto de virada. Não se sustenta a vida pela aparência de prosperidade, mas pela confiança de que Deus suprirá cada necessidade no tempo certo. Romanos 8:5-6, Filipenses 4:12-13. O momento decisivo se revela quando um dos que antes preferiam o artifício humano reconhece que a verdadeira provisão não está nas riquezas acumuladas, mas na fidelidade de Deus. A partir dessa tomada de posição, a atmosfera muda. Quem escolhe andar no Espírito abre espaço para ações que refletem o amor de Cristo, ações que não buscam a própria vantagem, mas a edificação dos irmãos. O grupo aprende que a fé que não é demonstrada em ações obedientes é fruto silencioso sem colheita, e que, caminhando pela fé, não pela vista, cada passo é um testemunho de que Deus é quem sustenta. 2 Coríntios 5:7, Colossenses 3:2. Ao caminharem pela fé, os dias que se seguem revelam que o Espírito não é uma sombra distante, mas a força que transforma gestos simples em ações de amor. A fé que se expressa em obras é como raiz que sustenta a planta. Sem ela, a vida murcha. Quando escolhem andar não pela vista, mas pela direção de Deus, cada decisão se torna testemunho de que o sustento vem dele.
2 Coríntios 5:7 nos lembra que andamos por fé. Colossenses 3:2 nos convida a buscar as coisas de cima. Assim, o cotidiano ganha propósito ao obedecer ao que aprenderam, e a comunidade percebe que o Senhor é fiel em cada passo. Convido você a fazer uma pausa silenciosa agora. Reflita sobre o que tem manifestado o amor de Cristo em seus relacionamentos. Ore para que brote em seu coração uma disposição de servir, de ouvir, de encorajar, de perdoar onde for preciso. Que cada pensamento seja alinhado à vontade do Pai e que as palavras tragam graça, verdade e reconciliação. A prática cristã não é apenas emoção, é viver como Jesus no dia a dia. Perdoar aquele que feriu, confiar na fidelidade de Deus quando o caminho parece incerto, amar sem esperar retorno, permanecer firme quando tudo parece desabar. Não é força própria, é fruto do Espírito que habita em você e que orienta cada passo, cada palavra, cada decisão voltada à edificação do corpo de Cristo. Que hoje você escolha uma ação concreta: perdoar, confiar, amar, permanecer firme. Peça ao Espírito Santo para transformar seu coração e capacitar seus passos. E ao encerrar este momento, leve essa fé para a prática de hoje, para que o mundo veja que Cristo vive em você.